Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas e hoje é um especial de Natal. Você que está aí na sua casa, se preparando aí para receber a família, um dia alegre, um dia que você vai receber pessoas diferentes, ou não sei o que você está fazendo, mas eu sei que você vai ser surpreendido pela alegria das boas novas de salvação, porque a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus e de muitas implicações dessa data tão incrível. Então, prepare o seu coração. Pastor Luiz Rigonato está aqui conosco e hoje a gente também tem uma participação especial. O pastor Guilherme Rigonato também vai interagir conosco. A gente vai falar muito sobre esse tema tão central na vida do cristão. Pastor Luiz Rigonato, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel, bom dia hoje o Guilherme, o Chairon, né, e aos ouvintes nessa data importante que é o Natal. E a gente vai falar a respeito do maior mover da história, que é Deus ter se tornado homem. Deus ter se tornado homem é a expressão máxima. Para resumir isso, é Emanuel, Deus conosco. Então, assim, se você quiser saber a importância dessa data, a relação dela com o propósito de Deus e a Bíblia, então não saia daí, vai ser uma grande bênção, viu? Maravilha, pastor, a gente vai começar com a primeira pergunta, que é muito óbvia. A gente quer saber, Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Essa é boa, hein? Deixa eu só cumprimentar a audiência antes, Raquel, agradecer o carinho da participação. Eu que sempre assisto o Tira Dúvidas e, claro, uso ele para poder responder muitas perguntas que me fazem. E tô sempre tendo que responder o pessoal dizendo para mim assim, é você que responde lá na rádio? Eu digo, não sou eu não. Não pergunta difícil não, que isso aí é uma missão só pro Tira Dúvidas. A gente deixa pra ele. Mas tá aí uma que é digna do pastor Tira Dúvidas. 25 de dezembro, nem o chat GPT sabe responder essa. É ou não é o aniversário de Jesus, dia 25, pastor Rigonato? Então, olha só, é uma pergunta, ela é frequente, mas é totalmente pertinente, coerente com o que nós estamos falando hoje. Mas não é o dia 25. E, na verdade, o Natal nem sempre foi uma data cristã. Foi uma adequação, né, de proximidade das festividades do final de ano. É uma sacada inteligente, eu até julgo inteligente. Tanto pela data, a ocasião, as vésperas da virada, e pronto. Não é. É porque nessa época em Israel, uma época muito fria, lá é Polo Norte. Então, a cada 4 anos neva em Jerusalém. E provavelmente pode ser que naquela data do nascimento de Jesus tivesse nevado em Belém e na região da Judéia. Pois é. Mas por que colocaram aí? Por uma questão de adequação comercial, festividade de final de ano, etc. Mas, acredite, né? Essa é a verdade. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Não está escrito isso. Não está escrito na Bíblia, não tem nenhum registro. Aliás, pela condição climática, o recenseamento requerido pelo imperador de Roma não seria nessa data. O que sugerem os historiadores era mais para o mês de abril do que de dezembro, o nascimento de Jesus. Perfeito. Uma coisa interessante também é pensar que existia aquele solstício de inverno e me parece que a cultura pagã queria substituir. Na verdade, quando o cristianismo dominou, né, substituir a cultura pagã com uma festividade cristã, vamos dizer assim. Então, já que a gente está aqui comemorando os deuses pagãos, vamos só trocar, né, onde está o Deus Sol por Jesus, o Filho de Deus, o Deus Menino, né? Isso é o que eu disse no início, né? Nem sempre foi uma comemoração cristã. Solstício de inverno, né? É o tempo que o dia é mais longo, o sol brilha mais. Porque olha, um país ensolarado que tem uma ensolaração tão aberta como o Brasil, no Polo Sul, né? África, Brasil, tem esses privilégios. Mas no norte não tem tanto sol
aberto como é aqui. Mas no inverno, né, como você mencionou, essa ocasião do solstício, eles tinham muitas comemorações pagãs. E essa festa do nascimento, para comemorar o nascimento de Jesus, ela foi adequada para a mesma ocasião. Mas então, Aí assim, cristianizou o que era totalmente pagão. os cristãos primitivos, eles não comemoravam assim o nascimento de Jesus, digamos? Eles não tinham esse hábito? Nessa data, não. Nessa data, não. Isso é mais uma grande sacada comercial, é mais uma sacada também da Igreja Católica, que dominava o mundo de então, que foi criado e transferido para essa data propriamente. É interessante também pensar o seguinte: não tem nenhum mandamento que ordena comemorar o nascimento de Jesus, né? Não tem. Na verdade, os anjos anunciaram o nascimento, mas não foi dito em nenhuma carta apostólica, em nenhum evangelho, há uma recomendação, bem lembrado isso, Guilherme, que recomende que comemore o nascimento de Jesus. Mas o que se comemora então? Se deve comemorar, isso é recomendado, a morte, até que ele venha. Por que a morte? Porque a morte de Cristo não é a morte do caos, é a morte eficaz. A morte de Cristo nos tira da morte, nos tira da pobreza, da enfermidade e de toda a maldição. E quando a gente comemora a morte, não é que a gente festeja porque foi uma grande vitória. É porque a morte é seguida da ressurreição. Você sabe que o maior poder jamais exercido por Deus, Jesus, Deus ter se tornado homem, é um grande poder manifestado. Mas a morte e ressurreição, a Bíblia diz que é o poder da sua ressurreição. Porque esse poder transfere em nós um poder vivificador, em cada um de nós. Então nós fomos recomendados a proclamar a morte, porque a morte traz salvação. O nascimento é o começo desse grande projeto e processo maravilhoso de redenção da humanidade. Aleluia. E agora a bola está contigo, pastor Guilherme, seja muito bem-vindo, né? Obrigado, a gente sempre faz um Raquel. ping-pong aqui entre eu e Daniel, e hoje você está nos alegrando. Hoje eu com a estou sua aqui presença. substituindo o nosso querido Daniel. Tem muita muito gente bem-vindo. perguntando várias coisas aqui, mas deixa eu separar a pergunta da Maísa, que ela pergunta o seguinte: é legítimo comemorar Natal? Em outras palavras, né? Pode. Tá permitido, tá pela regra, né? Tá dentro do jogo, como é que é? Então, Natal. Hoje nós temos sido instruídos pelo pastor Aloysio a dizermos, né? Não dizer Feliz Natal. Porque o Natal em si, ele tirou Cristo do centro. Então, para devolvermos Cristo ao lugar que ele merece, devolver é uma maneira de dizer, na verdade é honrá-lo, né, da maneira merecida. Nós estamos até mudando a saudação, né, as vésperas do Natal e no Natal. Feliz Dia do Salvador. Sim. Se você comemorar centralizando Cristo, amém, é legítimo. Talvez essa pergunta venha a surgir, né, sobre a árvore. Jesus é a árvore da vida. Que a sua árvore de Natal não seja decorada com duendes, com Papai Noel, etc. Mas hoje, infelizmente, qual que é o problema da comemoração do Natal? É que o centro, a pessoa central, é a figura do Papai Noel. Essa figura lendária, de cunho comercial, de publicidade poderosa. De fato, é uma grande sacada da Coca-Cola. Não vou entrar nesse mérito, mas para o Natal ter uma comemoração legítima, é lindo que se reúna a família, que se proclame, né, o maior mover da história, que é o nascimento de Jesus, que é Deus se fazendo homem. Ou seja, o que o diabo destruiu no Éden, Deus vem pessoalmente resolver no seu nascimento. Quer dizer, a cruz, ela coloca fim no projeto adâmico, né? No projeto que o diabo fez através de Adão, de destruir, trazer o caos e queda.
Em Cristo todas as coisas são restauradas, redimidas. Quando você entende assim, Cristo como a redenção e como o centro de todas as coisas, porque Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não o Papai Noel, não a outra coisa, né? Sim, inclusive o fato tá aí. Jesus não é mais o centro. Alguém pode dizer, mas Natal, o nome mesmo diz, é o nascimento, né? A natalidade de Cristo. Mas me diz qual campanha publicitária ou qual reprodução de televisão e internet coloca Jesus como uma peça de destaque na celebração do Natal. O número total de 0. Claro que aí nós, em algumas praças públicas, a gente vê aquele presépio, né? Aí tem o presépio, você vê ali José, Maria e Jesus em uma manjedoura. Os mais elaborados tem até o burrinho ali do lado, né? Os animais mostrando que era um presépio. Mas a grande questão é essa, não tem mais Cristo na comemoração de Natal já faz um tempo. Eu não vou falar da Páscoa aqui não, mas é parecido, né? Páscoa, né, já é outra comemoração cristã, judaico-cristã, que perdeu completamente o sentido para se tornar uma data mais comercial. Tá aí outra pergunta, então, que os ouvintes podem te dizer, tá bom, Natal é legítimo, mas e quando não fala de Jesus, não faz nada, tem algum pecado nisso? Não, olha, pecado, todo mundo é livre para fazer as suas escolhas. O pecado é você ignorar, pecado contra você mesmo. Ignorar Deus do processo, porque Jesus falou em João 15:5, eu sou a videira verdadeira, e sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Qual que é o grande erro? É tirar Cristo do lugar que é dele. Agora, o Senhor está querendo proeminência, por proeminência ele é carente desse respeito, dessa atenção. Não, Deus não é carente de nada. Deus é altamente suficiente. Nós temos que tirar todo o proveito de todas as ocasiões para centralizar Cristo. Essencialmente, se é Natal, se comemora o nascimento dele, é uma grande tragédia você tirar ele daquilo que é dele, todas as coisas. Estão cometendo o mesmo erro que cometeram quando foi para ele nascer. Ele era dono de tudo. Sem ele, nada do que se fez seria feito. Agora, não tem lugar no hotel, não tem lugar, né, que eu dizia, na estalagem. Ele foi para uma manjedoura, foi para um curral de nascimento de bezerros, de cordeiros e outros animais, cabritos, etc. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Esse é o pecado do desprezo da divindade. E ninguém escapa por desprezar a divindade. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, um tão grande mover, que é o nascimento de Jesus? É por aí. Eu acho que a gente tem que ser mais intencional, né? Mais estratégico. O mundo, ele não perde oportunidades. Por que é que nós vamos perder? Né? Nós vamos falar de Cristo no Natal, fora do Natal, em todas as épocas, inclusive no Natal. Sim, é feliz dia do Salvador pra cá. É feliz dia do Salvador pra lá. Agora tem uma coisa que eu já ouvi o pastor Tira Dúvidas explicar, que é essa questão do Deus menino, né? Deus menino pra cá. Isso não é uma coisa muito positiva, né? Porque as pessoas, elas tentam de alguma forma mostrar uma visão mais fragilizada, né? Um Deus fraco, é o Deus menino. Tem alguma relação dessa forma? Porque nós sabemos que ele é a imagem do Deus vivo, né? Onipotente, onisciente, onipresente. Ele não nasceu, não passou a existir quando nasceu. Ele já era antes de nascer. É um erro grave atribuir. Claro que ele passou por essa fase, porque o Salmo 115:16 diz assim: os céus são os céus de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O diabo não era homem, nem filho do homem, usurpou do corpo da serpente e agiu de maneira profundamente ilegal, usurpadora. E agiu aqui na terra sem ter o direito de agir. Mas Deus não vai fazer isso. É por isso que Jesus
no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz assim, olha, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. O ladrão, ele pula a cerca. Ele está falando do diabo. Agora, entrar pela porta é nascer por nascimento de mulher. Só tem direito de agir legalmente na terra todo aquele que nasceu de mulher. Isso é direito legítimo. E como Deus, ele, na sua grandeza, ele não atropela a sua justiça, ele agiu de maneira legal nascendo. Agora, outra coisa, Deus se fez homem. Deus deveria aprender a ser homem. Para quê? Para ser um intercessor. Sacerdote é aquele que se identifica. Hebreus 10 diz que nós temos grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, que é Jesus. Por que Jesus pode ser sacerdote dos homens? Porque ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem. Ao terceiro dia ressurgiu dessa morte. E hoje ele compõe e cobre legalmente todas as condições. Agora, quando as pessoas evocam, como o Guilherme está falando, Jesus como menino Deus, eles param no processo, interrompem o grande transitado e julgado da redenção divina. Sim. Aí deixa para lá as coisas mais valiosas. Claro que não tem como você fazer uma escala de avaliação, tudo foi magnífico, divino, glorioso. Mas a sua morte e ressurreição é o acabamento, né? A consolidação e pacificação de um projeto magnífico de salvação. Então, assim, o Natal cometem esses erros. É o menino Deus, adoram mais o garoto, a criança, o bebê lá na manjedoura, que o Cristo ressurreto. Hoje Cristo ressurgiu da morte. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Habita como se diz, ele é Senhor das moradas altíssimas. É grandioso. Ele é Deus. Mas o diabo quer desconstruir o lado da divindade e evocar só o lado da fragilidade humana para que seja desprezado. Você sabe que os chineses foram evangelizados numa época por jesuítas católicos. Quer dizer, uma ordem do catolicismo, de padres do catolicismo. E eles evocaram tanto, ensinaram tanto sobre Jesus e Maria, Jesus e Maria. Jesus. No final, sabe qual foi a conclusão? Os chineses tornaram Maria a sua divindade. Jesus eles não quiseram, porque ele foi muito divulgado como menino Deus. Ele era frágil, vulnerável. Então, a divindade não pode ser tão frágil, tão pequena. Mas tudo é um processo divino, né? Deus entregou tudo de uma maneira grandiosa, mas você vê o macro e o micro. Tem a grandeza da providência divina por caminhos que às vezes parecem ser tão pequenos, mas é apenas para confundir o diabo nos seus levantes, para obstacular, para impedir, para colocar empecilhos daquilo que Jesus faria. Mas tudo foi muito grandioso, muito grandioso. Até fazendo a comparação, porque Allan Kardec foi um francês que iniciou essa religião chamada espiritismo, né? Nós temos aí muitos adeptos a essa crença, e a gente sabe que a crença de Allan Kardec era exatamente da vida antes dela realmente existir no nascimento. Mas, como a palavra de Deus prega, é totalmente oposto. Nós passamos a existir quando nascemos. O único que não passou a existir no nascimento foi Jesus. Sim, você sabe que o versículo mais antigo da Bíblia, Guilherme, é João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Esse princípio não se data na eternidade passada. É impossível, nós estamos limitados ao tempo, mas Deus é a divindade e Jesus ele é completamente atemporal. Ele entrou no espaço-tempo contínuo para um propósito, como Deus é Emanuel. Mas no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo que foi feito não se faria sem esse verbo, que é Jesus. Aleluia. Então, antes que Abraão fosse, eu sou.
É o que Jesus disse, né, Raquel? Glória a Deus. E você Glória está a ouvindo o Tira Dúvidas especial de Natal, esse dia maravilhoso. A gente vai para um rápido intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente está aqui e a gente está contando hoje com a presença do filho, né? Estamos com o pai Tira Dúvidas e o filho trazendo as dúvidas aqui no nosso especial de Natal. Então, você tem dúvidas sobre o Natal? Pode enviar para a gente. Eu vou deixar no ar aqui já, para vocês pensarem no intervalo comercial, a dúvida do Michael, uma dúvida interessante. Ele quer saber o seguinte: por que os magos e não os mestres da lei reconheceram primeiro o Messias? Vamos entender isso? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas especial de Natal, hoje com o pai e o filho aqui. Estamos com o pastor Rigonato, Luiz Rigonato, né, tirando as nossas dúvidas, e o pastor Guilherme Rigonato fazendo dúvidas aqui, trazendo as dúvidas juntamente comigo. E nós deixamos no ar, gente, no bloco anterior, a pergunta do Michael. Ele diz aqui: pastor, tira dúvidas, por que os magos e não os mestres da lei reconheceram primeiro o Messias? Por quê, pastor? Pois é, que coisa, hein? Que coisa. Que coisa lamentável. Eles eram responsáveis, eram líderes espirituais, eram responsáveis por guiar o povo no caminho. Havia uma promessa. Quando Herodes faz o inquérito com eles respondem corretamente em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que é uma das profecias mais claras do Antigo Testamento, né? Falando até o endereço onde Jesus nasceria, dizendo assim, Miqueias 5:2: e tu, Belém Efrata, ou seja, casa do pão, olha, o pão da vida vai nascer em Belém. Deus, ele gosta dessa poesia escrita por realidades magníficas, né? Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós acabamos de falar sobre isso aqui, que o Senhor, ele não nasceu propriamente em Belém, já existia muito antes do nascimento. Isso é um grande milagre, um grande mover, é Deus se fazendo homem para habitar entre nós e nos redimir. Agora, os magos reconheceram, aí você pensa assim, mas os líderes espirituais de Israel não reconheceram? Sim, estavam muito envolvidos com a política, estavam muito envolvidos, tinha conhecimento intelectual sem resposta espiritual. Quando você se torna natural, você perde a sensibilidade do espírito. Agora, eles tinham expectativas messiânicas equivocadas. É claro que está prometendo um que vai reinar sobre Israel.
Então, eles queriam um político, um libertador militar poderoso, né? Que restaurasse Israel de Roma. Mas Deus tinha algo muito maior do que isso. Às vezes nós estamos presos na nossa agenda humana natural. Nós gostamos de casas, de carros, gostamos de roupa bonita. E se nós centralizarmos, isso não é pecado em si. Você tem todo o direito de viver uma vida abundante. Mas não torne isso o centro da sua vida. Eu acho que judeus, líderes espirituais magoados contra Roma, contra o governo, e nós vivemos um tempo em que as pessoas, sabe, Guilherme e Raquel, eles ficam muito sensibilizados e profundamente magoados com o governo, né, com as coisas que acontecem no poder, e centralizam muito isso. Há um risco, mesmo nós que nos dizemos de Deus, que somos religiosos, somos tão dados às escrituras e da tradição cristã que às vezes nós nos perdemos, né? Nós somos insensíveis e não podemos ser, estou falando só uma comparação, não podemos ser insensíveis ao novo agir de Deus, ao mover que vai surgir. Porque a gente sempre espera que Deus haja de uma maneira. Os líderes espirituais de Israel, que não identificaram o nascimento de Jesus, eles queriam que Deus agisse da maneira deles. Eles se julgaram e julgavam proprietários de Deus. Então, eles tinham a revelação escrita, mas Deus não lhes deu um sinal extraordinário do que estava acontecendo. Por que os magos receberam isso? Porque eram simples, humildes de coração, nada sabiam, nada conheciam, mas eles buscavam, eles queriam. E havia algo espiritual no coração deles. Aí, ao invés de líderes, de políticos em Israel, do sinédrio israelense, aí Deus se mostra a pastores, aos magos, né? E os anjos fazem festa, que os magos vêm, e os anjos, a Bíblia diz que um anjo, né, que era líder de uma miríade espiritual, lá em Lucas capítulo 2, ele aparece para os pastores e deixa uma mensagem maravilhosa, que eu acho que nessa data é válido a gente ler, né? Porque os anjos apareceram e disseram para os pastores, diz em Lucas 2:9, que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, os pastores, durante as vigílias da noite. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Não se diz que eles tinham uma postura espiritual, que eles entregavam dízimo, que eram religiosos. Mas a glória apareceu ao redor deles, ficaram todos tomados de grande temor. E eles ouviram o anjo dizer para eles: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Aí não ficou só por isso, gente. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão de anjos, a milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Puxa vida, que coisa extraordinária. Ouvindo isso, eles saíram, deixaram os seus rebanhos e foram até Belém e confirmaram os acontecimentos que os anjos os tornou conhecedores. Então, assim, acharam Maria, José, conversaram com eles, e a criança, igualzinho o anjo falou, deitada na manjedoura, né? E vendo isso, eles divulgaram que lhes tinha sido dito e a respeito deste menino. Foi maravilhoso. Agora, não apareceram um pastor, porque quando um fala de uma revelação, é colocado em xeque. Mas será que é verdadeira essa revelação? Haviam dezenas de pastores juntos que confirmaram essa verdade. Deus é maravilhoso. Aí não tem como negar, né? Eu acho que inclusive é um dos maiores argumentos históricos, né?
para a morte e a ressurreição de Jesus. É a grande multidão que aceitou ser assassinada pelo Império Romano porque se negou a mudar a versão daquilo que declaravam quanto à ressurreição de Cristo. Preferiram ser mortos do que dizer que não viram o que viram. Então, isso realmente é algo poderoso. É a pluralidade de pessoas dizendo sobre a mesma coisa. A verdade se sustenta, né? O universo está sustentado pela verdade. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Tem muita gente perguntando, mas eu saquei uma aqui especial do Mateus. Eu acho interessante que a criatividade dos ouvintes, ela é grande, né? Então tá aqui o seguinte, olha, pastor, se Deus é tão grande em poder, por que ele se tornou tão vulnerável a ponto de se tornar um bebê? Também fico pensando, né? Deus entregou o destino da humanidade inteira nas mãos de 2 camponeses, José e Maria. E Deus se faz homem, né? A divindade. Porque Colossenses 2:9 fala que em Cristo habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. Então não era somente o Filho, era o Filho encarnado. Mas nele habitava o Pai e o Espírito. Por isso ele diz em João, eu e o Pai somos um. Eu não faço nada se o Pai não aprovar. Pois é. Agora, Deus coloca, você fica pensando, você acha que não tem providência sobre você, né? Eu e você somos completamente vulneráveis. Somos tão frágeis, né? Isso. Temos que... eu fico vendo a minha netinha, filha do Guilherme aqui, como ela é dependente da gente em tudo, tudo, tudo. Como uma criança. E o ser humano, de toda a criação, é o ser mais dependente de todos. Você pode ver que os animais, em poucos dias, eles estão se virando nos 30 sozinhos. A criança não, leva muito tempo. E é completamente dependente. Se você deixa ela sozinha por minutos, segundos, até ela pode morrer. O Guilherme aqui tem 31? 31, falando ao vivo aqui, ó. Se tivesse com 17. A falta da barba. Ele é meu chefe, gente. Ele é o chefe da Raquel aqui e tal. E até hoje ele depende de mim. Você vai fazer meu filho? Tá doido. Jesus, né? Ele se torna Deus, ou melhor, ele é Deus que se torna homem, mas ele vive cercado dos cuidados da divindade, como eu e você. Nós estamos cercados de muito cuidado. Nós só conseguimos ver fragilidades e vulnerabilidade, mas Deus vê a mão dele. A mão dele é colocada e o maligno não nos toca. E tudo transcorreu num projeto perfeito. Deu certo. É um projeto da redenção, né? É o maior mover da história. Se Deus é tão grande, por que ele se tornou tão frágil? Não é tão frágil assim, tá? É muito poderoso, porque é frágil aquilo que você consegue ver com olhos naturais. Mas nos olhos espirituais, você poderá ver a grande proteção divina. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você está guardado por muito livramento, você habita no lugar de segurança, no esconderijo do Altíssimo. Nós somos assim. Imagina Cristo. Mas Deus deu para nós tudo que ele deu a Cristo, ele dá para nós. E ele escolheu se manifestar de uma forma diferente, né? Ali na lei, ele se apresentou de uma forma muito espantosa, com raios e trovões. E o povo, inclusive, pediu a Moisés que não falassem com ele. Mas Jesus, ele chegou de uma forma doce. Não foi intimidador, né? Sim. Foi acessível, porque ele quis caminhar conosco. Ele quis estar entre nós. Efésios, 1 Timóteo, Raquel está me lembrando disso, diz que Deus habita em luz inacessível. Ele é intocável, intangível, né? É muito próximo daquilo que é abstrato, mas é de uma realidade indizível, inefável. Agora, Jesus, ele é a expressão da divindade. Sua sensibilidade
Ele era acessível. Agora, Deus se torna homem para se tornar acessível ao homem. Ele aprende a ser homem obedecendo ao homem, mas sendo Deus. Essa é a grandeza da divindade. Porque o que reina no céu é simplicidade. Lá, o governo é da cruz. Aquilo que depende, né? A divindade não é independente. Há uma unidade poderosa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É algo assim que beira a incompreensão. Mas é um modelo perfeito, né? Jesus é o protótipo perfeito da divindade. E o protótipo perfeito da humanidade. Amém? Amém, amém. Você está Poderoso. ouvindo o programa Tira Dúvidas especial de Natal. Estamos falando aqui sobre coisas profundas do especial de Natal. Pastor, a Marilene está aqui nos ouvindo e ela quer uma instrução sobre como ela vai fazer hoje. Hoje tem festa na família, como tem todos os anos. E ela tem um impasse interior aqui que ela gostaria muito que o senhor ajudasse. Ela diz aqui que toda festa de família, ela participa da festa da família toda. A grande maioria não é cristã. E ela fala, pastor, aí começa. É uma musicaiada mundana, é uma bebedeira, mas quando chega na hora da ceia, quem eles chamam para orar? Sou eu. Eu sempre dou uma pequena palavra e faço uma oração. Mas eu fico no impasse grande, pastor. Muitos deles já estão embriagados. Será que eu estou misturando o santo com o profano? O que eu devo fazer? Me diz aí, pastor. Dá uma instrução prática para nossa irmã. A última ordem de Jesus para os discípulos, que eram mais de 500, no último momento dele ressurreto aqui na terra, antes de ascender ao céu, foi, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Né? E vocês, aí depois em Atos 1:8 fala que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam, para que esse poder? Para que eles fossem testemunhas. É o que você vai ser lá no contexto. Erga a voz em autoridade e seja uma testemunha de quem? De Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. Olha, é um momento muito apropriado, já que eles vão parar, vão cessar da bebedeira, vai haver aquela reverência. Aproveita, é a oportunidade de Deus. E você vai ser boca de Deus ali. Você vai testemunhar e centralizar Cristo. Proclame salvação. Não proclame condenação, porque condenação por condenação, eles já são muito condenados no seu íntimo. Proclame a boa nova de salvação. Fala sobre 2 Coríntios 5:19, é uma dica. A saber que Deus estava em Cristo, com a sua vinda, como homem, reconciliando consigo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. Aleluia. Por isso nós somos chamados, diz a Bíblia, filhos da reconciliação, embaixadores em nome de Deus, em nome de Cristo, proclamando que Deus não está contrariado, porque toda a contrariedade divina veio sobre esse Jesus que nasceu. Jesus ter nascido é a maior graça jamais manifestada por Deus aos homens. E esse é um dia de você proclamar que Jesus nasceu, viveu, morreu como um cordeiro que padece pela nossa culpa, ressuscitou e governa sobre todos aqueles que creem. Aleluia. Ele ainda não governa sobre tudo, né? Ele é governo soberano, mas o mundo ainda jaz no maligno. E nesse processo, diga para eles, ele vai voltar para retomar a terra, ele vai retomar a posse da terra. Se Jesus não tivesse nascido, isso não seria possível. Mas é um momento de você proclamar Jesus, tá? Esqueça a bebedeira, esqueça o mundanismo que você está falando. Entre como uma luz que brilha no meio da escuridão. Amém. Proclame Jesus, você vai ver Deus se mover lá. Nas trevas a luz brilha muito mais. Amém. Com certeza. Aleluia. Pois é. Nosso programa, nosso especial de Natal está finalizando aqui. Foi tão especial que passou rápido, né? Passou rápido. Obrigada, Tanta pastor pergunta Guilherme. boa aqui. A gente nem chegou no Papai Noel e no São Nicolau, mas não seja por isso. Ainda tem outros programas pra gente falar, né? Teremos nos próximos natais. Não, talvez semana que vem. A gente fala mais depois. Se você mandar, manda pra gente. É o que você mandar que a gente responde, né, pastor? E eu quero só dizer, né? Vamos, diga, né? Não diga Feliz Natal, diga
diga feliz dia do Salvador. Amém. Proclame Jesus dessa maneira. Amém? O Senhor vai ser glorificado. E você, ao dizer isso, feliz dia do Salvador, você não tem noção de como bênçãos acontecerão por essa saudação poderosa que coloca Jesus no lugar que é dele. Amém. Amém. Pastor, então ora por nós aí, pelos ouvintes que estão em casa, se preparando, alguns trabalhando. É um dia de tanto frenesi, de tanta correria, né? Mas nós podemos parar e adorar o Senhor. Vamos orar. Amém, Senhor. Nós te damos graças por esse dia, Senhor. Esse é um dia que se comemora o nascimento do Senhor como homem. E que essa revelação ela possa brilhar no coração de todos aqueles que te servem, de todos aqueles que declaram amar e proclamar o Senhor. Senhor, hoje é um dia especial. É um dia de ressaltarmos a grandeza do seu nome. É um dia de nós entendermos, Senhor, a grandeza dessa obra, a obra da redenção, em que Deus se torna homem por nascimento de mulher. É obra divina. A concepção de Cristo é algo que foi proclamado pelo anjo Gabriel a Maria. O que se faria seria obra do Espírito Santo, o agente da criação, aquele que criou os céus e a terra. Ele vai se reduzir, ó Deus, como um embrião divino, mas humano. 100% divino, 100% humano. Amém. E ali começa um processo de redenção maravilhosa. Que nós possamos ter gratidão no nosso coração por tão grande salvação, por essa luz maravilhosa que brilhou na escuridão do mundo que estava em trevas. Mas hoje, como expressão dessa luz, ó Deus, essa luz que brilha em nós pelo Espírito da glória de Deus, nós podemos proclamar que Jesus nasceu, que cumpriu uma obra perfeita, que morreu como cordeiro sem pecado, sem mácula, e nos redimiu de toda a maldição do pecado e do diabo. O Senhor ressuscitou, esteve entre os homens, esteve aqui, digamos, entre nós. Como viveu? O Senhor, depois que morreu, ressuscitou, por obra do Espírito Santo. Ressuscitou, ascendeu ao céu e governa, e um dia virá buscar a sua igreja. Amém. Que hoje isso seja proclamado de maneira ampla, de maneira clara, de maneira revelada, de maneira ousada, determinada, Senhor, com muito poder, com muita graça, porque nós recebemos poder para testemunhar. E nesse dia tão especial, Pai, nós proclamamos a sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe a igreja, Pai, abençoe o seu povo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.